nós aqui de novo. Meu nome é Daniel Rocha, professor da disciplina Atividade Física e Lazer, no curso de Cuidado de Idosos. Hoje iremos tratar a grande importância do lazer e da recreação na vida de um idoso e as oportunidades que isso dão ao idoso de ter uma vida mais tranquila, mais sadia e relacionar-se bem com as pessoas. Vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos. Os objetivos de hoje, da nossa aula, nossa quarta aula, é diferenciar o conceito de lazer idoso, identificar aspectos importantes da recreação e lazer para os idosos e conhecer um pouco das políticas públicas de lazer e as atividades recreativas mais utilizadas pelos idosos, certo? Vamos dar seguimento ao nosso curso. Primeiramente, no nosso primeiro tópico, primeiro slide, o que é que a gente vai tratar? Recreação e lazer. Os conceitos. O lazer e a recreação tem conceitos, tem estudos bem importantes dentro do mundo acadêmico. Primeiramente, o que é a recreação? Para a gente fazer uma diferenciação. A recreação é geralmente designada, o nome é usado para designar o conjunto de atividades, certo? Ela deriva do verbo recreare, com o sentido de reproduzir, restabelecer e recuperar. Esta distinção, ela se interrelaciona com o mundo do trabalho, enquanto lazer diz respeito a práticas culturais, consideradas lícitas, depois encaminhando para o estabelecimento do tempo disponível, reivindicado pelos trabalhadores. A recreação direciona-se para o divertimento, a ocupação saudável e útil desse tempo da sociedade. Então, recreação seria o conjunto de atividades designada para ocupação, designada para um espaço físico, onde você vai utilizar seu tempo livre para se divertir. Estar com outras pessoas participando de atividades que você se divirta. Já o lazer, ele é mais geral, certo? O lazer ele é muito geral porque as pessoas diferem de uma para outra do que é lazer. Tem umas pessoas que se sentem, estão no lazer lendo livros, tem pessoas que vão para o lazer em clubes, tem pessoas que vão para o lazer pescar, tem gente que gosta de fazer, de ter no lazer a questão de ir a cultos, a missas, então vai variar muito e ele é mais cultural, o lazer, depende da pessoa. Já a recreação é relacionada a atividades no tempo ocioso, no tempo livre, certo? Alguns autores dizem que o lazer em toda uma funcionalidade específica que é multivariada, pois ela é rica em forma de realização e de motivação, como eu disse anteriormente. Certo? Então vamos passar para o próximo slide. O histórico da recreação. A recreação e do lazer, ele surgiu há muito tempo. No Brasil, vamos tratar aqui de Brasil, foi criado um circuito institucional de educação física em 1933, com uma cadeira da Superintendência de Educação Física chamada Recreação e Jogo, lá no Distrito Federal. Foi o primeiro passo para regulamentar a recreação. Essa ideia de recreação, ela foi proposta pelo Método Nacional de Educação Física de 1942, baseado pela LDB de 1961, né? E pela lei da LDB de 1961. Ela foi ratificada pela lei. E a partir daí, ela fundamentou a educação física no Estado Novo. Com o tempo, foi se criando, a partir de 1943, o Serviço de Recreação Operária, ao final dos anos 50, uma divisão específica de educação física no DF, no Distrito Federal. Com isso, começaram a se criar os recreios orientados, ou ruas de recreio. Como é que é isso? Seriam espaços públicos onde
teria recreação organizada por professores de educação física. E a partir de 1962, a recreação tornou-se disciplina formal no currículo, né, da graduação de educação física. A partir do decreto 69.450, de 1971, tornando obrigatória em todos os níveis de ensino. Hoje, no dia de hoje, a recreação ela é utilizada no ensino fundamental e no ensino médio, mas basicamente no fundamental, principalmente infantil, no primário, né, antigo primário, que é o infantil, e no ensino fundamental menor, que é de primeiro ano ao quinto ano, certo? Então vamos dar andamento. O nosso próximo slide vai falar sobre os aspectos relevantes da recreação. Porque existe. A gente não está falando de recreação, não é à toa. Vocês, alunos, têm que entender, nós todos temos que entender que a recreação, ela anda com a gente em vários aspectos da nossa vida, como aspecto social, aspecto de inteligência, de cognição ou cognitivo. Ele anda no aspecto moral, no aspecto de motricidade ou motor, né, que é a questão do andar, do correr, do pular. Então a gente vai falar um pouquinho da importância. E para o idoso é mais importante ainda, pois ele tem que ter um fim de vida, né, ou o transcorrer da vida após a sua vida toda de trabalho, condições de estar se sentindo bem. E o lazer e a recreação eles propiciam isso, se forem bem realizados, certo? E bem planejados. Vamos lá, vamos falar dos aspectos importantes. O aspecto social, primeiro, é um aspecto social. O que é que as pessoas entendem por aspecto social? O aspecto social é o ambiente que você vive, que você convive com as pessoas. Então, se você estiver se sentindo bem no ambiente que você vive, com certeza você vai se relacionar bem com as pessoas, vai frequentar ambientes que agradem, que te agradem, e mais, você vai se sentir feliz. Isso é muito importante, essa inter-relação para o idoso. O aspecto cognitivo de inteligência. Você imagina, você está no local, você está estudando algo, ou vai assimilar algo que você não gosta. Olha o quanto é mais difícil. Quando você gosta daquele espaço, ou daquela atividade recreativa, você gosta de uma aula, por exemplo, de biologia, que o professor faz músicas, canta, que ela é animada, não é mais fácil assimilar? Então, a questão da cognição, da inteligência, quando você tem essa questão recreativa, tem coisas legais, que você gosta, que você se sente bem, é mais fácil de assimilar. Então, esse é o aspecto cognitivo de inteligência. O aspecto moral permite que você conviva com vários grupos diferentes, com pensamentos diferentes, e você passe a respeitar, a não ter os preconceitos, né? Aqueles conceitos pré-estabelecidos que às vezes atrapalham no convívio. Então, esse aspecto moral, você vai internalizando aspectos de forma de ver o mundo de outras pessoas. Então, você vai tendo essa questão do respeito. E o aspecto motor é que a recreação como atividade física, como jogo, como brincadeira, ela facilita a questão da melhoria das habilidades, como agilidade, como coordenação motora, como flexibilidade, ativa a questão dos mecanismos circulatórios. Então, tudo isso, se for de forma prazerosa, influencia no aspecto motor. É um aspecto muito importante na questão da recreação. E tudo isso faz com que o idoso deixe a sua vida isolada, que muitas vezes ele está vivendo e passa a se relacionar com outras pessoas, evitando muitas doenças, transtornos, e que esses transtornos se verificam através da questão do isolamento. Basicamente, o isolamento é o falta da atividade física. Se eles tiverem, muitos problemas são baseados nisso. Logicamente que existem outras patologias, doenças que têm que ser tratadas, mas algumas delas são acometidas por causa do isolamento e da atividade física. Iremos dar início agora às funções básicas do lazer.
nesse slide que veremos, são as funções básicas do lazer. A gente viu aspectos relevantes da recreação no slide anterior. Nesse tópico agora, nesses tópicos, a gente vai ver a função básica do lazer. Quais são? Primeiro, existem várias funções. Aqui nós vamos elencar 6 funções e vamos explicar cada uma delas. Primeira, a função educativa, função de ensino, função de integração, função recreativa, função cultural e função da compensação. Primeira que nós iremos explicar, pessoal, é a função educativa. Caracteriza-se pelo próprio interesse na ampliação dos horizontes, buscando novas experiências e conhecimentos. Então, quando você tem essa vontade de aprender, de novas experiências, conhecimento, e te traz lazer, é uma das funções do lazer. Função de ensino. O lazer pode funcionar como ensino, porque ele melhora a assimilação e a aprendizagem cultural, de ideais filosóficos, políticos, convívio social e de comportamento. Então, ele te ensina alguma coisa. Você pode ter atividade de lazer que ela te ensina sobre conteúdo, meio ambiente, pode ser sobre aspectos positivos do tratamento da atividade física. Então, ele pode te ensinar através do lazer. Aspectos morais, através de lazer e jogos, certo? Função de integração. Quando você tem algumas formas de lazer, a gente pode ter trabalho em grupos, atividades em grupo. Essa atividade em grupo facilita, solidifica os grupos, tanto o grupo familiar, como o grupo de amizade, como grupos escolares e de interesses comuns, grupos sociais diversos. Então, quando você se integra no lazer, quando é um lazer comunitário, quando tem muitas pessoas participando, você solidifica, consolida os grupos sociais, certo? Função recreativa é aquela que deixa você quer se divertir. Recreação são atividades para que você se diverte, que há diversão. Que você há um descanso mental, há um descanso físico, você vai porque você está se sentindo bem relaxado. O termo seria isso, relaxamento mesmo. Função cultural. São atividades de lazer que relacionam cultura, na assimilação de valores culturais, na compreensão e também na criação de novos valores, né, da cultura. Nós temos alguns tipos de lazer cultural, nós temos eventos em Clube do Choro, nós temos eventos nos teatros, eventos nas praças, exposições, então são todos, esses são os viés da função cultural. E a função de compensação é quando você não está sentindo bem em uma parte da sua vida e quando você chega nas outras atividades de lazer, de recreação, você compensa. Eu não gosto daquela parte, não gosto daquele meu trabalho. Aí eu vou compensar com uma saída com os amigos, uma partida, um esporte específico, uma partida de futebol, e assim vai. Então, essa é a função de compensação. Não estou muito feliz por um lado e vou compensar com as atividades de lazer do outro. Isso é a função de compensação, uma das funções, certo? Agora iremos dar andamento ao nosso curso. Políticas públicas, senhores. Entendam, políticas públicas, num reboliço de político, a gente tem que saber que existem políticas públicas, existe legislação para o lazer, existe legislação para o idoso. O Estatuto do Idoso consta lá no artigo 9º, porque você tem que, é obrigação do Estado, atentem, garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação das políticas sociais que garantam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Estatuto do Idoso. Então, quando você diz envelhecimento saudável, inclui lazer, recreação, inclui saúde, inclui moradia, inclui formas de sustento de vida do idoso, certo? Engloba tudo. Convivência social. Então, primeiramente, a formulação de política de lazer exige das pessoas que o faz, né?
formulação, é uma estratégia muito complexa. Por quê? Ele tem que saber quais são as expectativas dos usuários que vão usar os espaços públicos de lazer. Eles têm que saber se na região existem muitas moradias ou existem centros comerciais que vão querer utilizar o espaço público. Tem que ver a questão do orçamento para ver se tem verba, se tem condição de ser realizada essa obra, ser feita e concluída dentro de um prazo legal. Então, tudo isso tem que ser organizado. Os espaços públicos de lazer têm que ser organizados. As políticas públicas referentes à terceira idade, né, são essenciais para que se tenha a melhoria da condição de vida durante a velhice, durante a senilidade. Por quê? Porque a gente vai retornar à questão dos aspectos relevantes para uma vida idosa, a questão de ele ter condição da autonomia financeira, as condições básicas de saúde, as condições básicas de convívio social, entre outros. Para que novas políticas sejam criadas, torna-se necessário que a sociedade como um todo se engaje na questão do propósito de que todos nós necessitamos de espaços públicos para lazer. E que isso só vai ser feito se nós questionarmos os órgãos e os nossos representantes da vida pública, né? Para que eles façam as leis, elaborem leis e apliquem as leis para o desenvolvimento do lazer comunitário, do lazer da comunidade. Vou citar um exemplo. Nós temos em Teresina alguns espaços de lazer. Nós temos na região sul, o Complexo do Parentão, nós temos a Puticabana, nós temos o espaço de zoobotânico, nós temos os campos de futebol, são centros de lazer, nós temos as praças, então são centros de lazer públicos que alguns deles estão revitalizados, estão funcionando a contento, estão funcionando bem, e outros têm que ser revitalizados. Então tudo isso você tem que pensar, até para facilitar a vida das pessoas que querem praticar atividade física nas suas comunidades, praças, principalmente as praças, certo? Vamos dar andamento agora no próximo slide. Atividades recreativas. Olha, pessoal, olha como essas atividades recreativas são importantes, que é o nosso próximo slide. As atividades recreativas, elas servem para deixar com que as pessoas, somente idosas, se relacionem e tenham prática física, melhorando a capacidade cardiopulmonar, cardíaca, melhorando as condições de andar, melhorando as condições de saúde, vida social, certo. Porque hoje nós sabemos que a vida média, né, a expectativa de vida média do brasileiro é em torno de 68,8 anos. Então passou para quase 70 anos. Então, a pirâmide etária, ou seja, a condição de vida do brasileiro, hoje, pirâmide etária, é bem maior. Antigamente nós tínhamos muitos jovens e poucos idosos, velhos, né? Ditos velhos. Hoje, a população idosa já está crescendo num nível que nós temos que dar essa atenção redobrada. E essa disciplina, atividade física e lazer, ela faz isso. Vou citar só algumas das atividades que o idoso pode fazer. Os alongamentos em grupos, yoga, pilates, danças, como dança de salão, forró, danças coreografadas, como danças folclóricas, festa junina, né? Ginásticas em grupo, que acontecem nas praças, chamadas academias da saúde ou academias das praças. Os passeios. Os passeios são legais, porque tem passeio para passeio religioso, tem romaria, tem passeio a teatro, a balneários, a clubes, passeios ciclísticos e vários tipos de passeio que a pessoa pode ir, que o idoso pode ir. Participação em eventos festivos, como eu já mencionei, festa junina, aniversário do mês, do condomínio, ou da rua, Natal, Réveillon, e assim vai. E também as atividades, os esportes recreativos, né? Os esportes recreativos, futsal, handebol, vôlei, basquete, natação e também os jogos de quarto. Quanto ao esporte, pessoal, tomem cuidado, a questão do idoso. O idoso, ele tem que estar apto para praticar esporte, porque senão ele vai
Se tiver alguma patologia, alguma doença, vai comprometer mais ainda. Então, tomem cuidado com esse tipo de esporte, certo? Vamos passar agora, para finalizar, a grande importância do lazer. O lazer e a recreação. Ele tem que estar sempre fomentado, sempre trabalhado nas comunidades, principalmente nos bairros, onde existem centros públicos de lazer e esporte e recreação, que são as praças. Tem que ser sempre orientado por profissionais de educação física, que têm conhecimento, que fazem um planejamento, e tem que estar sempre próximo à saúde, principalmente a saúde do município, do seu município. Tem que ser parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o profissional de educação física, para que não haja nenhum problema. Então, lembre-se, estudem nos exercícios, estudem nas slides, façam os exercícios de classe, façam os exercícios de casa e respondam os fóruns. Qualquer dúvida, mandem um chat que a gente responde. Um abraço e até lá.